podcast Pingo no Pé sobre a água e suas conexões, especialmente para o consórcio PCJ. Eu sou o Arthur, eu junto com meus amigos Davi, Pedro e Daniel, fazemos parte do Comitê Mirim em Defesa da Água. Eu sou o Davi. Durante o semestre, aprendemos muitas coisas sobre a água. Você sabia que a água é um direito, mas que nem todos podem ter acesso a ela? Você sabia que existe a lei da água no Brasil e no mundo? Eu sou o Pedro e neste podcast falaremos sobre usos e abusos da água, desperdício de água, acesso à água, poluição da água, veneno na água, água em casa, água nas empresas, água na agricultura. Água como recurso renovável e ciclo da água. Fizemos várias pesquisas e construímos uma aldeia sustentável. E eu sou o Daniel. Está presente conosco a bióloga Cristina Battaglioli, responsável pelo Bosque Municipal de Pedreira, onde já tivemos encontro com ela e pudemos conversar sobre a água, sua importância e suas utilidades. Acreditem, ela sabe tudo! Ana Carolina Popolin, bióloga, educadora ambiental e trabalha juntamente com a Cristina. As duas são incríveis! O senhor Luiz Henrique Alteia, empresário tecnólogo aposentado da CPFL, é marido da professora Neira Mococa, como é conhecido. Falará sobre os tipos de energias, sobre os 4 R's: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. E meu pai, Leandro Antônio Esteves Garbi, que para minha alegria está junto comigo nessa roda de conversa. Ele é agente de trânsito e torce pro Corinthians! Cris e Carol, é um prazer estar com vocês nessa roda de conversa. Lembrando que todos podem interagir durante a conversa sobre todos os assuntos, ok? Durante nossa pesquisa, ouvimos que a água é um recurso renovável e que nunca vai acabar a água do planeta. Isso é um fato? E se for verdade, por que a preocupação com a escassez da água? Oi, Davi, o prazer é nosso. Respondendo à sua pergunta, Davi, a água é um recurso renovável? Sim, porque ela faz parte de um ciclo natural e que em condições naturais esse ciclo sempre ocorrerá. A segunda pergunta, Davi, se a água nunca vai acabar, primeiro a gente tem que pensar de que água a gente está falando. O estoque de toda a água no mundo existe há mais de 500 milhões de anos, então muito provavelmente ele não acabe. Porém, se a gente falar da água que a gente precisa para a nossa sobrevivência, aí a gente deve se preocupar, porque a quantidade de água doce disponível no planeta é muito pequena diante de todas as necessidades do homem. Isso mesmo, Carol. Lembrando que a água é a mesma há milhões de anos, porém a população vem crescendo. E aí não adianta alguns terem água e outros não. Porque a água é um direito de todos. Então, pessoal, como nós falamos que a água é um recurso renovável, nós vamos mostrar para vocês como é esse ciclo natural da água. Tudo começa com a ação do nosso astro-rei, o Sol. Ele fornece energia e calor. E quando esse calor chega aqui, nos corpos d'água, ele aquece todas essas moléculas de água e elas evaporam. Então, todas essas moléculas aqui aquecidas evaporam. E quando elas se juntam, um monte de moléculas se junta pela evaporação, ocorrem as nuvens, a condensação. E quando essas nuvens estão muito cheias de muitas gotículas de água, ocorre a precipitação, que nada mais é do que a chuva. Então, quando ocorre a chuva, as gotículas de água novamente caem nos corpos d'água ou elas podem se infiltrar no solo e atingir o lençol freático. Então, quando ela atinge aqui, novamente o corpo d'água, o ciclo se inicia. Então, por isso que a água é um recurso renovável, porque é um ciclo natural. Se faltar água no planeta, ele se desidratará assim como acontece com o nosso corpo? Arthur, essa é uma boa analogia e a resposta é sim.
Assim como nós, que não sobrevivemos sem água, se o planeta estiver desidratado, todas as formas de vida que existem aqui também não sobreviverão. A água é um bem muito precioso e, se não ajudarmos na preservação, as futuras gerações irão sofrer com a falta desse líquido, que tem muitas funções. Utilizamos para beber, higienizar as mãos, para banhos, cozinhar, na lavoura, para matar a sede dos animais, entre outras muitas possibilidades. Como você explicaria a força da água como fio condutor, com suas múltiplas possibilidades? A água está no céu, na terra, na superfície, no ar, no subterrâneo. Eu explicaria que a água como um fio condutor, porque ela está interligada em todas as nossas ações, em todas as nossas atividades. Ela está presente nos nossos organismos, nós precisamos dela para desenvolver as nossas atividades, desde nossa higiene pessoal, nosso consumo, a geração de energia, a regulação do clima, ao transporte, à recreação, ao saneamento, à indústria, à agricultura. Então, é ela que comanda, é como se fosse uma teia mesmo, que ela está presente em todos esses setores. Fizemos pesquisas sobre o uso da água em nossas casas e sobre o tempo de banho. E, pasmem, as professoras gastam mais água do que nós, alunos. Elas são adultas e consomem mais água, porém ultrapassam e muito a média de banho por adulto, que é de apenas 10 minutos no máximo. Então, Pedro, você viu aí que as professoras, comparadas aos alunos, elas demoram mais tempo no banho. Eu penso que todo mundo tem direito ao uso da água. E será que se a gente demorar muito tempo no banho ou desperdiçar a água de outras formas, será que todas as pessoas vão ter direito, vão ter acesso a essa água? Entrevistamos também vários adultos, homens e mulheres, e 90% dos entrevistados diz tomar 2 banhos no dia, com a duração de mais ou menos 20 a 45 minutos, o banho da noite. E o pai do Pedro, o que diz sobre isso? É assim também na sua casa? Olá, eu agradeço a pergunta. Em minha casa iniciamos o dia com um banho de despertar, com um tempo médio de 5 a 10 minutos. No final do dia, após cumprida toda a tarefa diária, tomamos um banho mais relaxante de aproximadamente 10 a 15 minutos. Vamos conscientizar nossas professoras, pessoal, e também outras pessoas, adultos e crianças, para usarem água com responsabilidade. Arthur, a gente deve sim conscientizar as professoras, mas não só as professoras. Todas as pessoas precisam da conscientização do uso da água. Essas ações individuais de tomar banhos mais curtos, fechar a torneira enquanto a gente escova os dentes ou usar menos o carro, elas são muito importantes, mas elas não são suficientes para a gente repensar a maneira que a gente usa a água, a gente pensar uma maneira sustentável de usar a água. A gente espera, né, que as grandes empresas, por exemplo, as grandes indústrias também se conscientizem nos processos, né, que elas utilizam para diminuir o consumo, né, de água em toda essa produção. Então, obviamente que as ações individuais são importantes, mas elas também devem vir de grandes empresas e grandes produtores. Diz aí, Mococa, se economizar energia, gasta-se menos água? Boa pergunta, hein, Pedro? Sim, se economizarmos energia, estaremos economizando água sim. Pra você ter uma ideia, no Brasil, aproximadamente 80% da nossa energia elétrica vem das usinas hidrelétricas. Outro número para você, Pedro. Para gerar 1 kWh
é preciso de aproximadamente 3.600 litros de água. Se uma casa comum, né, gasta assim em média, vamos dizer, 300 kWh mês, vamos precisar de 1.080.000 litros, né? Agora você imagina uma cidade inteira. E a gente está falando de uma casa, né? Agora uma cidade aí com casas, comércio, indústria. Quantos milhões de litros de água, né, vamos estar gastando? Pensamos em reduzir ao máximo o consumo da água, usando placas de energia solar, poço artesiano. Aquecedor solar para chuveiros. No meu prédio, utilizamos poço artesiano. Também colocamos no projeto caixa com captação da água da chuva e reuso da água na máquina de lavar roupa para lavagem de áreas externas. Eu tive até a oportunidade de ver, né, esse trabalho de vocês, essa maquete aí, né, da aldeia sustentável. Aí já usou o que a professora Neira fala dos 4 R's, né? Reduzir, reutilizar, reciclar, né, repensar. Então ficou muito bom mesmo, essas placas de energia solar, né? Os poços artesianos, aquecedor solar para chuveiro, né? Pode também ser utilizado. A captação de água da chuva por cisternas, né? É um sistema muito bom mesmo. Ficou muito bom o trabalho de vocês. O Arthur usou no posto de gasolina outros tipos de combustíveis, além da gasolina, o etanol, a eletricidade e o gás. Pensando no meio ambiente, foi uma boa estratégia dele? Com certeza, achei sim. Uma excelente estratégia, né? Usar etanol, né? A energia elétrica através das placas solares, né? Como combustível para os nossos veículos aí. O nosso meio ambiente vai agradecer muito. Parabéns aí. Quais tipos de energia existem que não provêm da água e contribuem com o meio ambiente? Nós temos aqui no Brasil, né, vários tipos de energia que não provém da água, né, como alternativa para nós utilizarmos. A energia eólica, né, biomassa, solar, né, a geotérmica, oceânica. São todos tipos de energia que nós vamos estar utilizando e economizando água. Isso daí o planeta vai agradecer muito. Como agente de trânsito que fiscaliza as ruas, vê muitas pessoas lavando calçadas e também pontos de vazamento de água nas ruas? Sim, que ótima pergunta. Então, bem como agente da Autoridade de Trânsito do município de Amparo, que é onde eu trabalho, existe a Lei Ordinária Municipal 3.789 de 2014, que prevê punição e sanção às pessoas que utilizam a água de forma indevida. No caso, agora no verão, aumenta a incidência dessa situação. Em relação a buracos na via ou vazamento de água, nós de imediato sinalizamos a via, providenciamos memorando e enviamos a autarquia SAI para tomar providências e sanar o problema o mais breve possível. Leandro, você, como pai, acha importante os alunos estudarem sobre conscientização versus sustentabilidade? Ah, perfeito. Como pai, eu acho de suma importância a escola abordar esse grande tema, que é conscientizar as crianças, né? E ensinar sobre a sustentabilidade, até porque vai ao encontro de uma sociedade ecologicamente saudável, mais consciente, e assim a gente vai garantir qualidade de vida às futuras gerações e principalmente para a nossa imensa fauna, né, e para a nossa imensa flora. Aproveitando o gancho da fala do meu pai, vamos para as considerações finais dos convidados para a finalização deste podcast. Agora é com vocês. Sabe, eu acho muito importante, né, que as crianças cresçam com essas noções de utilizar os 4 R's, né, de utilizar os 3 pilares da sustentabilidade, que são, né, econômico, social e ambiental. Isso daí vai tornar um adulto bem consciente, né, dos seus deveres e obrigações com o meio ambiente. É muito importante que esse processo de educação ambiental seja crítico, né? E que ele seja prático também, como a professora Neira muito bem apresentou, né? Esse trabalho de pegar a conta de água, ver o consumo, né? Se questionar quem consome mais, a agricultura, as pessoas em casa. Todo esse questionamento, ele constrói uma relação, né? Da criança,
do meio ambiente, com os recursos naturais, e ele proporciona um questionamento, né? Como o ser humano, como indivíduo, como coletividade, como a gente está coexistindo, né? Com todas as outras maneiras de vida do meio ambiente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado um pouquinho do trabalho desenvolvido pela professora Neira e seus alunos. Eu gostaria de ver outras professoras realizando esse trabalho, onde as crianças possam vivenciar outras experiências além do conteúdo de sala de aula. E dizer que a professora e seus alunos estão de parabéns, porque realmente o trabalho é grande, mas o resultado é compensador. Assim encerramos mostrando uma paródia, apresentada no Dia Mundial da Água, na nossa escola e também momentos do projeto realizado.